Olá, a paz do Senhor, querido irmão, a paz do Senhor, querida irmã, trago-vos uma mensagem de fé, ânimo, vigor e esperança para este momento, que traz como tema Deus te levará ao Vale de Beraca. Tem como texto base 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 26, que nos fala o seguinte: E ao quarto dia se ajuntaram no Vale de Beraca, pois ali louvaram ao Senhor. Por isso chamaram aquele lugar, no Vale de Beraca, até o dia de hoje. O versículo lido faz parte do contexto maior que retrata uma ordem de batalha desproporcional. Os versículos 1 e 2 nos informam, depois disto, os moabitas, os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Versículo 2, então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti. Desproporcional, pois li certa feita em algum lugar que os três povos reuniram um exército único composto de cerca de 180 mil homens que saíram a pelejar contra apenas 30 mil soldados que Judá, sob a liderança de Josafá, possuía. Os moabitas e os amonitas eram descendentes do incesto de Ló após a destruição de Sodoma e Gomorra. Já os meunitas habitavam o território a oriente da grande cordilheira montanhosa de Seir. No contexto do texto lido, estes três povos, amonitas, moabitas e meunitas, se uniram para pelejar contra a pequena porção de Judá. No versículo 2, conforme mencionado, informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti. No versículo 3, nos informa a atitude de Josafá diante desta grave notícia. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Nos versículos 5 e 6 nos informam que Josafá, alarmado, após proclamar um jejum nacional, orou a Deus. Versículo 6, e orou: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu governas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos e ninguém pode opor-se a ti. Josafá tomou a atitude certa, correta, não murmurou ou cogitou desistir, parar diante do numeroso exército que veio pelejar contra si. Em primeiro lugar, como a vitória sobre esse exército não era apenas dele, mas de todo o povo de Judá, Josafá então proclama um jejum nacional. Em segundo lugar, como líder, ele ora na frente de todo o povo. É a resposta à sua correta atitude. Jejum nacional e oração veio no versículo 14. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel. Versículo 15. E Jaaziel disse: escutem todos os que vivem em Judá, em Jerusalém, e o rei Josafá. Assim lhes diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa deste grande exército, pois a batalha não é tua, a peleja não é de vocês, a batalha não é de vocês, senão de Deus. Quando oramos a Deus, transferimos nossas lutas e guerras, não importa o tamanho, para o reino espiritual. Enquanto esta luta estiver nas suas mãos, a vitória será impossível, a vitória não virá. Mas quando oramos e entregamos a Deus, como dependentes dele que somos, as nossas lutas, guerras e desertos, transferimos esta peleja para o reino espiritual. E uma vez transferida para o reino espiritual, a vitória é mais do que certa. Sabe por quê? A parte C do versículo 15 se torna real em nossas vidas. Pois a peleja não é tua, mas a peleja ela é de Deus. Enquanto esta luta estiver nas tuas mãos, a vitória, já disse, não virá. Mas quando você a transferir para o reino celestial, espiritual, aí a coisa muda de figura. Foi o que fez Davi diante do gigante Golias, que possuía cerca de 3 metros de altura. Vestia uma couraça escaminhada que pesava cerca de 57 quilos e a ponta da sua lança pesava 6 quilos. A armadura de Golias pesava mais de 63 quilos. Se calcularmos o IMC, que é o índice de massa corporal de Golias, pela sua altura, ele pesaria cerca de 265 quilos, fora a sua armadura. Mas Davi não se atemorizou diante da grandeza do gigante Golias, como muitas vezes nos atemorizamos diante do tamanho das lutas e desertos que passamos e atravessamos. Davi olhou com os olhos espirituais e sabia que o gigante filisteu estava afrontando o exército de um povo que Deus decretou a vencer, que Deus declarou vencedor. Assim como Deus nos declarou mais que vencedores,
Por isso, ele foi até o rei Saul, 1 Samuel 17, versículo 32. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa do gigante Golias. Teu servo irá e pelejará contra o gigante Golias. No diálogo de Davi com o gigante Golias, 1 Samuel 17, versículo 45, Davi, porém, disse ao filisteu, gigante Golias: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a quem tens afrontado. Versículo 46, hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Retornando da batalha de Josafá, após Deus lhe dizer no versículo 15, pois a peleja não é tua, mas de Deus, Deus lhe concede vitória contra os seus inimigos. No versículo 21, depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército cantando: deem graças ao Senhor, pois seu amor dura para sempre. Versículo 22, quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. A vitória não vem no murmurar, a vitória não vem no confiar em si mesmo ou em outrem, mas a vitória vem quando oramos e louvamos a Deus. E eles louvaram a Deus no versículo tema, 2 Crônica 20, versículo 26, no quarto dia, eles se reuniram no vale de Beraca, onde louvaram o Senhor. Por isso, até hoje, ele é chamado Vale de Beraca. O Vale de Beraca, lugar onde Deus deu vitória a Josafá e o seu povo, até hoje, depois de cerca de 3.000 anos, é conhecido e lembrado como Vale da Bênção, o Vale do Louvor. Apenas a título de contextualização, convém destacar que o vale é uma planície que fica entre as montanhas. O vale, ele fica entre as montanhas. Segundo a geografia bíblica, o Vale de Beraca ficava localizado perto do deserto de Tecoa, ao sul de Judá, na altura da estrada principal de Belém a Hebrom, o que seria naturalmente um extermínio em massa para o povo judeu, assim como a luta e o deserto que passamos e atravessamos, onde a ordem natural aos olhos humanos é a derrota para a alegria do inimigo. Deus transformou em bênção, júbilo e louvor para o seu povo. E na minha e na sua vida, declaro, de olhos abertos, em nome de Cristo Jesus, não será diferente. Deus irá confundir aqueles que dão como certa a nossa derrota e fracasso com a nossa vitória e exaltação, pois diante do nosso Deus, até a tristeza salta de alegria e a maldição se transforma em bênção. O Vale de Beraca, ou Vale da Bênção, foi o lugar de grande regozijo de uma festa de ação de graças do rei Josafá e de seu povo de Judá, depois da vitória sobre os amonitas, moabitas e meunitas pela imediata intervenção de Deus. A derrota que o teu inimigo espera de ti não acontecerá, pois o meu Deus te levará ao Vale de Beraca só para te exaltar. Tenha um dia abençoado em Cristo Jesus.